6. Efésios capítulo 6, no verso 10. Efésios 6, livro de Efésios capítulo 6, verso 10. A palavra do Senhor diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade das regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como devo falar. Amém? A palavra do Senhor está dizendo claramente para nós nessa manhã sobre uma roupa espiritual que nós precisamos vestir todos os dias. Todos os dias existe uma necessidade de colocar os capacetes da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, calçados da preparação do evangelho da paz, escudo da fé, espada do Espírito. Todos os dias nós temos que colocar essa armadura. Eu não sei quando se você era de uma outra igreja, tinha alguma outra religião, e toda vez que você saía da sua casa, você fazia o sinal da cruz. Aquilo ali, com certeza você estava pedindo uma proteção para Deus, né? E a Bíblia está te dando a mesma estratégia, só que dessa vez com uma armadura que realmente ela é visível espiritualmente, ok? Essa armadura ela é visível para aquele que quer roubar, matar e destruir. Então existe essa necessidade de colocarmos esta roupa para o nosso dia a dia. Então, capacete da salvação, onde a sua mente ela está convicta de que você é salvo em Cristo Jesus. Couraça da justiça, onde você tem você, porque Deus sabe os pensamentos dele sobre você. Amém? Agora nós é que precisamos crescer nesse entendimento. Peraí, eu não posso viver a minha vida debaixo de condenação. Por isso que Paulo está dizendo: coloca a couraça da justiça. Você tem que se apropriar dessa verdade de que em Cristo Jesus você foi justificado. Deus tornou você justo, né? Quando você de repente olha para uma pessoa, fala assim, a pessoa: eu não sei se Deus vai me ouvir, não sei, nem ora, porque eu fico olhando para o passado. E Paulo está dizendo: coloque a couraça da justiça. Você foi justificado pelo Senhor. Talvez sua família não acredite, seus amigos não acreditem, mas você foi justificado por Deus. Cinto da verdade, que é um posicionamento também de andar, se esforçar em andar na verdade, que é a palavra, que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então eu preciso andar na verdade, que é a palavra, né? Quando eu não ando na verdade, para que serve o cinto? O cinto serve para segurar as calças, não é isso? Então, quando eu não ando na verdade, eu estou com as calças aí caídas. Quer dizer, eu estou dando brecha para que o inimigo ele bombardeie a minha vida. Calçados do evangelho da paz. O que é isso? Onde você estiver, você tem que levar a paz. E isso é uma coisa muito séria. Pastor, eu hoje estou meio perturbado. Isso é uma coisa normal, principalmente para aqueles que se posicionam em Cristo Jesus. Isso é uma coisa normal. Agora, você está perturbado, você está nervoso, você está irado,
sei lá, como é que você está? Então você precisa entender, Espírito Santo, me enche, porque abrir a boca e falar em oração, Espírito Santo, me enche de paz. Respira, conta até 10, me enche de paz, né? Escudo da fé. Gente, nós não podemos ser bombardeados assim facilmente, irmãos. O inimigo joga uma seta, ai meu Deus, pronto. Alguém falou para você que você vai morrer, ai meu Deus, eu vou morrer. Alguém falou que fulano vai morrer, ai vai morrer. Alguém falou que fulano está com câncer, ai já fica desesperado. Não, é escudo da fé. Onde é que está a nossa fé? Na palavra de Deus. Isso é o escudo, tem que levantar. E eu gosto do versículo que diz que o homem, ele faz muitos planos, mas a resposta final, ela sempre sai da boca do nosso Deus, né? Então, tudo bem, você pode ter uma família gigantesca, que é negativa, que fala negativamente, mas nós temos que usar a nossa fé na palavra de Deus. O que a palavra de Deus está fazendo? Vamos agir como Davi. O que Davi fez? Quando o filho dele estava doente, o que Davi fez? Davi, ele se prostrou diante do Senhor, ele jejuou diante do Senhor, ele orou diante do Senhor, pedindo para que Deus curasse o menino. Esse é o nosso posicionamento. Fazer, orar. Ah, pastor, mas o menino não foi curado, o menino morreu. Mas quando avisaram para Davi que o menino tinha morrido, ele levantou, tomou banho, trocou de veste e continuou a vida dele. Acabou. Então, não é porque nós estamos fazendo que muitas vezes Deus vai fazer, mas nós temos que fazer. E, como diz, a espada do Espírito, né? Porque o inimigo usa muito, irmãos, a nossa boca. Nós muitas vezes somos contaminados por aquilo que nós falamos. Se você fala, não vai dar certo. Se você fala, não tem jeito. Se você fala, não vai dar. Se você continua falando desse jeito, você não está usando a espada do Espírito, você está usando a espada do diabo, irmão. Ele está usando a sua boca. Por que ele usa a nossa boca? Porque o que sai da nossa boca tem poder. É o que sai da nossa boca. Nós temos autoridade, gente. Então quando a pessoa fala assim, eu te amaldiçoo, talvez você esteja falando isso num momento de ira, mas você está amaldiçoando alguém, porque você tem autoridade. Jesus, que é o teu Senhor, te deu a autoridade. Alô? Eu não pensei que fosse assim. Quando você olha para uma criança e fala assim, você é um jumento, você é um burro, você é um idiota, você não vai dar certo, você está amaldiçoando a pessoa. O diabo não tem poder de nos amaldiçoar, mas ele lança suas setas, e aí no nosso momento nervoso, nós usamos aquilo que ele colocou. Então, Paulo está dizendo que precisamos usar essas armas espirituais para podermos resistir no dia mau. E mesmo no dia mau, nós temos que estar firmes. Precisamos estar firmes contra todas as astutas ciladas do inimigo. Eu e você estamos em um projeto, irmãos. Um projeto de uma caminhada, aonde esse projeto que é de Deus é um projeto que tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então nós estamos nesse projeto. Então, quando você recebeu Jesus, você entrou nesse projeto, e aí Deus começa a preparar você para você poder receber e andar em conformidade à vontade dele. Quem está aqui? Quantos estão aqui para dar glória a Deus? Glória a Deus. Então, por exemplo, nós estamos profetizando sobre um mês profético que fala sobre o mês de Elu. E o mês de Elu, ele fala sobre como é que é aquela palavra, gente? Ajuntamento. Ele fala sobre você poder estar no lugar certo, na hora certa. Ele fala sobre você estar numa linha. Lembra quando você estudava, quarta série, quinta série, você ficava um atrás do outro? Então, o que Deus está querendo fazer comigo e com você? Se você se alinhar, você vai chegar na hora certa. Se você se alinhar, você vai pegar a bênção que Deus tem para a sua vida. Se você se alinhar, você vai ter um tempo de crescimento. Então é muito importante que você possa se alinhar. Por que eu falo isso? Os céus estão falando, Deus está falando conosco.
E Deus está nos preparando para que nós possamos receber o que Ele está liberando sobre nós. Profeticamente, esse momento que nós estamos agora é um momento que fala sobre o rei estar no campo. E o que é o rei estar no campo? A cultura hebraica fala que uma vez por ano o rei saía do seu palácio. Por exemplo, eu sei de um lugar aqui em São Paulo, aqui agora, lá em São Paulo, que a pessoa ela pode ter um dinheiro para entrar no restaurante, para pagar aquilo que ele serve no restaurante, que é muito caro. Mas existe uma placa lá, e quando a pessoa liga para reservar, a pessoa que atende diz assim: olha, não é com qualquer traje que você vai poder entrar aqui. E isso existe em alguns lugares. Você pode ter um dinheiro para poder pagar, mas eles exigem um determinado traje. Por exemplo, você vai aqui mesmo na Câmara Municipal, você não pode entrar de camiseta. Você pode até entrar de esporte chique, mas tem que ter uma gravata. Você não pode entrar de camiseta. O plenário é um lugar que só entra de terno e gravata. Deu para você entender? Então há lugares, por exemplo, eu tive a oportunidade de entrar lá em Brasília, e lá, mesmo indo em Brasília, eu esqueci também lá, o plenário lá deles também lá, quem não estava com a gravata, podia estar de terno, mas se não tivesse uma gravata, o segurança lá dentro, o senhor não pode entrar. E eu sei que alguns pastores que estavam comigo que não conseguiram entrar, por falta da gravata. Por que eu falo isso? Porque existem momentos que nós também, para entrarmos na presença de Deus, tem que ter a reverência, a forma correta de entrar. Lembra lá quando fala sobre um banquete que estava acontecendo e havia um homem lá que não estava trajado de uma forma correta? E aí identificaram: o que você está fazendo aqui? Expulsaram, porque ele não estava com as vestes próprias. Então, há momentos que nós precisamos ter as vestes para poder entrar na presença de Deus. Mas esse mês é um mês em que eu não vou precisar entrar. Esse é o mês em que o rei sai do palácio, monta uma tenda aonde ele quiser, e ele dá livre acesso para eu e você podermos comungarmos juntos. Fala para o irmão que está do seu lado: você vai estar no banheiro, você vai estar dirigindo, você vai estar trabalhando, vai estar na faculdade, aonde você estiver, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vai vir sobre a sua vida e vai ter comunhão com você. Se você está aqui, dá uma glória a Deus aí bem forte. Glória a Deus. Então, eu tenho que buscar exatamente esse tempo. Está liberado sobre você. Você vai sentir nesses dias facilitar, você vai até se sentir um pouco mais espiritual. Vai dizer: meu Deus, eu nem estou fazendo muita coisa e eu estou sentindo a presença de Deus. Sabe por quê? É porque Deus veio para você. Aleluia. E se Deus veio para você, é o momento de você aproveitar a oportunidade, meu irmão. Fale para a pessoa que está ao seu lado: aproveita a oportunidade, meu querido, porque o Senhor quer se revelar para você com grande misericórdia. Aleluia. Amém ou não amém? Agora, é lógico que nesse momento, quando Deus vem, quantos querem essa visitação de Deus? Quantos querem? É sério mesmo, quantos querem? Querem mesmo essa visitação? Se você receber essa visitação, e você vai receber com certeza, eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor vai vir para te guardar e para te proteger. Você não entendeu o que eu falei. Era um momento que você dá glória a Deus e aleluia. Eu vou falar de novo. Se você entender essa visitação, isso significa que é um momento que Deus virá para te guardar e para te proteger. Fale para a pessoa: Deus vai vir sobre a sua vida para te guardar e para te proteger.
pequeno, irmão. O que é que o inimigo sabe fazer? Ele rouba, mata e destrói. Mas esse é um tempo onde Deus vai te colocar na cidade de refúgio. O que é uma cidade de refúgio? Você vai estar cercado pelo Senhor. O diabo pode vir com fúria contra a tua vida, mas ele não vai conseguir te tocar, ele não vai conseguir te arruinar, ele não vai conseguir te destruir, ele não vai conseguir te roubar, ele não vai conseguir te enganar, ele não vai conseguir, meu irmão, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor vai estar ali te guardando. Mas grava isso dentro de você. Os dias que nós estamos não são dias normais. São dias que aquilo que o Senhor falou, Ele fará na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Nós estamos aqui, dá glória a Deus, irmão. Agora, é assim, né? Deus é maravilhoso, porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu tenho certeza que a mesma presença que você sentir, a sua família vai sentir. Levanta a sua mão e profetize isso. Ele fala assim, em nome de Jesus, a mesma presença que eu vou sentir através do Espírito Santo, eu quero declarar que a minha família também vai sentir em nome de Jesus. Amém. Agora, eu falei na quinta-feira sobre uma oração que nós precisamos sempre fazer. É a famosa oração Pai Nosso, que está onde? Nos céus, né? Seja feita a tua, vem o teu reino, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Veja, eu expliquei na quinta-feira sobre essa oração. Aonde está o nosso Deus? Nos céus. Mas nesse tempo que eu estou profetizando sobre você, Ele está acessível a você. Ele está do seu lado. Quem crê? Ele está do seu lado. Agora, quando Deus está do nosso lado, quando Deus vem nos visitar, eu tenho que me posicionar em que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, seja feita. Então nós precisamos aprender a confiar que aquilo que Deus está fazendo ou vai fazer é o bom para a minha vida. Eu não posso ter uma mente dizendo, estou pedindo para Deus trabalhar, mas será que o que eu estou pedindo, será que Deus vai fazer aquilo? Não posso ser dessa forma. É muito interessante que eu corra em direção ao Senhor. Se Deus, eu vou tirar essa palavra, se Deus, como Deus está vindo para nós, qual que deve ser o nosso posicionamento? Eu vou ficar parado, não vou fazer nada, vou ficar sem nenhum tipo de reação. Não. Se Deus está vindo, se Deus está vindo ao nosso encontro, então a minha resposta para Ele tem que ser o seguinte: eu preciso ir ao encontro dele também. Como é que eu faço isso? Se lançando nos braços dele, se entregando totalmente a Ele. Então, esse tem que ser o meu pensar agora. Eu vou me entregar para o Senhor, eu vou me dedicar ao Senhor. E esse é o momento que não precisa muito falar, irmão. É o momento apenas de se entregar e deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. Aleluia. Diga assim comigo: eu quero declarar nessa manhã. Diga mais forte: eu quero declarar nessa manhã que o Espírito Santo, ele vai me ensinar a dedicar a Deus todas as áreas da minha vida. E eu vou aprender a receber do Senhor o amor e o perdão que eu preciso. Amém. Glória a Deus. Uma coisa é estar liberado, outra coisa é você ter fé para receber. Às vezes alguém está te dando alguma coisa, você fala assim: mas será que é meu mesmo? Está aqui dentro. Alguém quer te dar alguma coisa, você desconfia, mas será que é meu mesmo?
Então uma coisa é a liberar, a outra coisa é você falar, então eu estou no posse. Para isso você tem que deixar o Espírito de Deus conduzir você, e você precisa se entregar. Eu sinto pelo meu Espírito que algumas pessoas, quando vão orar, já começam a orar na dúvida. Mas será? Se isso faz parte do nosso cotidiano, temos que aprender a expulsar isso, tirar isso da nossa vida. Mas será? Eu não sei não. A própria mente já cria uma dúvida contra a palavra que saiu da boca de Deus. E disse, irmão, isso é muito sério. Isso requer uma mudança aqui dentro. Tem que colocar aqui os neurônios para funcionar. A mente precisa ser renovada, porque não adianta nada dizer assim, vir uma palavra dizendo, e a pessoa falar, não adianta, ela fica batendo, e aí não tem mudança, e a culpa não é de Deus está dando, mas eu te dei a resposta, eu te dei a solução, eu mostrei o caminho, mas você está sendo resistente. É igual o povo de Israel. A Bíblia fala que o povo de Israel era um povo de dura serviço, o coração deles era duro. Quando você fala de coração, fala da mente da pessoa, a mente é dura. Então, por exemplo, tudo que eu estou falando aqui, a pessoa pode dizer assim, mas não. Isso é da pessoa. Só que para ela experimentar o que nós estamos liberando, o que Deus está falando, ela tem que mudar. Ela tem que mudar. E Jesus não está pedindo muita fé. Ele está pedindo que, se nós tivermos a fé como do tamanho de um grão de mostarda, desse tamanhozinho, direis a este monte, erga-te e lança-te no mar. E Jesus estava falando isso justamente apontando para uma montanha que o Herodes na época cortou o topo só para construir a fortaleza dele. Entende isso? Porque ele está dizendo, se um homem ele manda e as pessoas fazem, se você tiver uma fé como o tamanho do grão de mostarda, se você crer nesse tamanhozinho assim na minha palavra, você pode mover montanhas, você pode mover obstáculos. Então, gente, deixa eu te falar, nossa vida cristã é uma vida que você tem que guerrear contra você mesmo. Há um homem incrédulo, uma mulher incrédula dentro de nós, que está dizendo todo dia, não vai dar certo. Mas quando você se fortalece na palavra, e você começa a profetizar a palavra, então essa palavra, que é uma semente, começa a crescer dentro de você, e aí ela começa a mudar a tua forma de pensar, ela começa a mudar a tua forma de falar, ela começa a mudar a tua forma de agir, e quando menos você esperar, você vê a concretização do que Deus falou sobre a sua vida. Isso é fé. Isso é fé. Então, o Espírito Santo ele vai te dar discernimento para que você saiba organizar a sua vida. Por exemplo, eu falei há uns domingos atrás, nem lembro qual foi, mas o que é que tem drenado a sua força? Com certeza são preocupações e são ansiedades. O que é uma preocupação? É uma ocupação, ou seja, a pessoa gasta, estou falando de novo, ela gasta muito tempo, o negócio nem aconteceu, um boato surgiu, ela sentiu uma coisa, e não aconteceu, então ela fica já gastando sua energia, e aí quando aconteceu, ou não aconteceu, ela não tem força para lutar, ela fica desgastada. Então o Espírito Santo, ele quer organizar você. Gente, é muito sério isso. Olha para você, fique imaginando você vindo aqui para a igreja num dia de domingo como esse, e eu olhando assim para você e falando assim, gente, hoje eu não vou orar porque eu estou desanimado. Você ia ficar assustado mesmo? Sim ou não? Não ia? Meu Deus, o pastor, homem de Deus, hoje você não fica desesperado, porque se o pastor está desesperado, imagina eu, né? Mas você acha que eu não estou passando por lutas?
Você acha que a minha semana é light? É só sorriso? Não, não é. São lutas dentro de casa, na rua, com os filhos, com a esposa, com a igreja, é um monte de coisa. Ontem eu estava conversando com um pastor, conversando com ele, eu só vi ele atendendo 3 pessoas. Uma tinha ligado para ele, falou assim: pastor, eu não aguento mais, vou matar ele. Que era a esposa, que resolveu casar com uma pessoa viciada. E aí o rapaz gastou R$1.000 com drogas e ainda traiu ela. E aí ela estava com fúria. Mas aí o pastor falou assim para mim, ele disse assim: eu avisei ela, mas ela quis ouvir? Não, agora ela quer matar. Aí ele falou assim: minha filha, se você fizer isso, você vai preso. Então, veja, irmãos, a nossa vida é uma vida debaixo dessas coisas. Por isso que o Espírito Santo, ele precisa te ajudar. Você sabe onde é que você está hoje? Pastor, não vem com a brincadeirinha, né? Você está na igreja. Você já pensou isso, né? Ah, pastor, eu estou na igreja. Não, onde é que você está hoje? Qual é a sua posição hoje? Olhe para o tempo da sua conversão e veja qual é a sua posição hoje. Porque quando nós nos convertemos, às vezes nós só trocamos de veste, ou só trocamos de igreja, mas nós não mudamos a nossa mentalidade. Se eu estou em um tempo de conversão, mas eu ainda continuo com as minhas mesmas atitudes antes da minha conversão, você não andou. Fisicamente você mudou de igreja, fisicamente você deixou de usar uma determinada roupa, fisicamente, mas você entende que não teve um avanço? Não houve um avanço na sua vida. De repente, você ainda está no Pai Nosso ainda, tipo assim, aquela fase do oram por mim. Já viu aquela fase? Todo cristão tem essa fase do oro por mim. É aquela pessoa que sempre não presta atenção no culto, em nada. Mas quando termina o culto, o pastor vem aqui, ora por mim. Aí o pastor fala: mas eu preguei para você. Não, preciso que o senhor coloque a mão na minha cabeça, porque só o senhor colocar na minha cabeça é que vai mudar. É aquela pessoa que só fica apta para receber. Então não houve uma mudança. E, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Deus, ele trabalha com ajuntamento. Deus trabalha com ajuntamento. Quando Deus criou lá quando os 12 filhos de Israel saíram do Egito, não eram 12 homens, eram 12 tribos. Cada tribo tinha lá sua quantidade de homens e mulheres, crianças. Mas eram 12 tribos, e cada tribo tinha uma determinada função. Então, Deus trabalha com alguém que está dentro dessa tribo. Por exemplo, lá na minha casa é uma tribo, certo? Eu, minha esposa, minhas 2 filhas é uma tribo. É uma tribo. Quem chega dentro da minha tribo, ela pode visitar a minha tribo, mas ela não pode mudar a forma como a minha tribo trabalha. Estou me fazendo entender? Não pode. Ela pode ter até várias ideias, mas ela não pode, porque lá tem uma tribo. O que acontece às vezes com as pessoas? Às vezes as pessoas, hoje tem várias igrejas, tem N igrejas por aí, mas o que é que falta para a pessoa? Falta a pessoa entender como é que essa igreja se move. Essa igreja se move como? Às vezes a pessoa vai porque a igreja é bonita, porque tem luz, porque tem um cantor. Glória a Deus por isso, irmão. Que a igreja tem que ter o melhor mesmo. Mas ela não entende como é que a igreja está se movendo, porque Deus vai visitar aquele arraial e Deus vai dar uma direção naquele arraial. Estou me fazendo entender? Deus vai dar uma direção, e debaixo daquela direção, se a pessoa
quiser, porque ela não é obrigada, né? Se a pessoa quiser se alinhar, ela começa a ter uma vida de crescimento. Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes a pessoa, ela entra no arraial, mas ela fica à parte. Ela está no meio, sabe aquele negocinho tipo assim, uma tomate vermelha, mas você acha lá uma verde? Ela está ali no meio, mas ela não se mistura. Ela não procura entender como é que aquele arraial está se movendo. Ela não procura entender qual é a palavra profética para aquele arraial. E ela, humanamente dizendo, está dizendo, eu estou vindo para a igreja. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você entre em um lugar para você poder se mover. Para quando Ele derramar a bênção sobre aquele arraial, você não perca a bênção, mas você seja participante de tudo que Deus tem. Amém ou não amém, irmão? Então eu preciso encontrar o meu lugar. E eu sei, irmãos, eu sei que às vezes você pode dizer assim: ai pastor, depois eu já fui naquele lá, me decepcionei, já fui naquele outro, me decepcionei, já fui naquele outro, também me decepcionei, fui naquele outro, também me decepcionei, fui em vários lugares, me decepcionei. Irmão, e você vai continuar se decepcionando porque você está olhando para o homem. Você precisa olhar para o alinhamento que Deus quer fazer com você. Você precisa olhar para a palavra que Deus está liberando sobre aquele arraial. E você precisa se alinhar a isso, para que você comece a ter bênçãos. Isso é muito sério. Por exemplo, se eu estou num lugar, eu tenho uma preocupação aqui dentro do meu arraial. Eu tenho uma preocupação. Que aqui, graças a Deus, não tem problema. Quando eu pergunto para o pessoal aqui, eu falo, está tudo bem? O pessoal fala, está tudo bem? Eu fico até com raiva, porque não dá nem para orar. Mas tem esse ministério por aí que o pessoal fala, sai capeta, sai cão, sai demônio. São 3 horas só de oração expulsando demônio. Aqui não tem isso não. É só o contrário, né? Ou a pessoa esconde o problema, ou está tudo light. Estamos andando debaixo da palavra. Alô? E aí? Eu fico com a primeira ou a segunda opção? Não sei, né? Mas isso também é uma ideia de você entender como é que você está andando. Por exemplo, gente, eu não tenho vergonha de falar, eu já repeti a 5ª série. E aí eu estava dentro de uma sala, a sala era a 5ª série, mas eu não estava misturado com a sala. O que aconteceu no final do ano? O que aconteceu? Eu o quê? Eu repeti, porque eu estava na 5ª série, me envolvi, estava lá dentro do pessoal, mas nunca me envolvi com as coisas que eram dadas lá. Na hora, quando chegou o final do ano, eu fiquei, a galera toda, a galera não, tinha os outros também, a galera toda passou. Gente, como era triste para mim, porque na hora da entrada, todo mundo tinha que passar primeiro pela minha sala. Então a minha sala continuou sendo a 5ª série, e aqueles que passaram foram para a 6ª série. Então eu via todo mundo que já estudou comigo indo para a 6ª série, e eu tendo que ficar. Você entende? Você tem que começar a entender. Gente, não está crescendo, não está tendo mudança. Mas já sei, o problema é a igreja. Não é. Mas já sei, o problema é o pastor. Não é. Já sei, o problema deve ser fulano. Não é, irmão. Está faltando se alinhar. Então, se Deus, quando eu me alinho, eu não vou perder uma janela de oportunidade. Eu vou encontrar. Eu trabalhava, eu tinha que sair correndo, e era fogo, eu tinha que pegar o ônibus das 7, só que para pegar o ônibus das 7, eu tinha que sair correndo, como se fosse daqui até o Lopes, se você conhece ali, saía correndo. Por que eu tinha que sair correndo todo dia? Porque eu acordava tarde, acordava em cima da hora. Se eu se eu acordasse mais cedo, então eu poderia sair andando. Eu já passei momentos em que perdi várias oportunidades porque cheguei atrasado. Recentemente
Eu perdi um voo, ano passado eu perdi um voo. Íamos viajar e eu cheguei atrasado. O problema foi que eu tive que pagar então. Por que isso? Porque não me alinhei ao processo. Então é sério, gente. Se você está levando um peso, pega esse peso e entrega na mão do Senhor. E saiba que Deus está te dando esse acesso de você ser uma pessoa aí abençoada. Porque o Espírito Santo, ele quer te ajudar você a administrar corretamente toda e qualquer situação. Eu estou me fazendo entender? Sim? Quando eu não entendo, sabe o que acontece? Eu fico perambulando. Quando eu não entendo o processo, quando eu não me adapto à tribo que eu estou, a arraial que eu estou, eu fico perambulando. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque o que acontece? Às vezes eu não fico feliz com a bênção do outro. Isso é perigoso. Não ficar feliz com a bênção do outro, porque não está acontecendo na minha vida. Quem disse que não vai acontecer na sua vida? É só ter alinhamento. Às vezes existem pessoas que são egoístas. Ai, graças a Deus não está acontecendo nada também com eles, então eu estou satisfeito. Agora começa a acontecer, aí a pessoa fica: estou chateada porque não está acontecendo na minha vida. Mas por quê? Será que você não está faltando o alinhamento? Lembra a história dos 3 homens na ilha? Eles acharam uma lâmpada, esfregaram a lâmpada, saiu um gênio. Aí o gênio falou assim: é o seguinte, como são 3, um pedido para cada um. Aí o primeiro falou: eu queria estar num lugar bem longe, me divertindo. O gênio levou ele para lá. No piscar de olho ele já estava lá, um lugar bem distante, se divertindo, alegre, feliz. O outro, aí chegou a vez do outro, o outro falou assim: olha, eu queria ser uma pessoa muito rica também, eu queria estar em tal lugar assim, tal, e o gênio levou para lá. Aí chegou para o último: e agora, só falta você, o que você quer pedir? Ele falou assim: eu estou com saudade dos outros 2, eu queria que eles viessem para cá. O que aconteceu? Os outros 2 vieram. Então entende isso. Você pode ajudar as pessoas a também viver nesse mesmo tempo, ou você pode atrapalhar. O que você quer ser? Deus está dizendo que você é uma árvore frutífera. Deus está dizendo que você é um instrumento do Senhor. Faça essa oração, diz assim: faz na minha vida mesmo, porque eu quero que as pessoas olhem na minha vida mesmo e reconheçam que é o Senhor que está fazendo essa obra na minha vida. E pode ter certeza que quando Deus começar a fazer através da sua vida, muitas outras pessoas também serão alcançadas em nome de Jesus. Fale assim para a pessoa que está do seu lado: eu quero declarar que esse é o mês que você vai encontrar o teu lugar no teu acampamento com outras pessoas. Sabe por quê? Porque, irmão, quando eu não me alinho, eu, além de estar perambulando, eu fico no lugar totalmente sozinho. Quando você for para Israel, você vai saber o que é um deserto. E não é bom ficar no deserto sozinho. Porque quando eu estou sozinho, no meu posicionamento, o leão, o falso leão, ele tem facilidade para me pegar. Você já viu aqueles filmes que o leão ele fica só aguardando? Ele não ataca o bando, ele ataca quem está sozinho, ou quem foi deixado para trás, quem foi abandonado. Ele ataca esse tipo de gente, aquele que está fraco. Mas quando nós estamos unidos, caminhando, e Deus quer que todos nós aqui possamos caminhar. Vem, deixa eu te falar, quando você entrou no reino, não é mais a sua vida, não é mais a sua família, não é mais o que você pensa, não é mais o que você acha, não é mais o que você sente. É a vontade de Deus que precisa ser estabelecida na sua vida, e você precisa caminhar. Às vezes, porque você não, mas eu não estou vendo uma mudança. Mas porque você não está vendo uma mudança, você vai parar. Eu vou parar
até que tenha uma mudança. Não, continua. Se Deus está falando, anda. Um dia, mas como que diz? Mas dia menos dia, você vai se deparar com a situação de novo. Mas ali você vai estar preparado. E quem sabe não tem alguém no meio do arraial que pode te ajudar a resolver esse problema. Mas não, nós insistimos em estar sozinhos, e isso é perigoso, porque isso significa, quando uma pessoa desenvolve esse padrão de isolamento. Eu fico imaginando, vamos lá, entra eu, minha esposa, minha filha e a Milena. Eu fico imaginando dentro da minha casa, aí está lá, só nós 4, e de repente, vou usar a minha esposa de exemplo, de repente minha esposa entra dentro de casa como se não tivesse os 3, como se ela vivesse a vida dela. Isso é certo? Sim ou não? Porque nós somos uma família. Está tudo bem, porque você não está falando, não, eu quero ficar na minha, eu vou ficar aqui isolado, eu não quero saber e tal. E isso muitas vezes você acaba fazendo dentro de um arraial, dentro de uma igreja. Não se abre para caminhar junto. E isso é perigoso, porque isso é uma raiz de rejeição e raiz de desconfiança. Deus quer abençoar, mas a própria pessoa, ela está ali, ó. Gente, eu estou lembrando que quando Israel saiu do Egito, a Bíblia diz que uma mistura seguiu eles. Eu não quero ser chamado de mistura. Você quer ser chamado de mistura? Mistura quer dizer aquilo que não é legítimo. Porque Deus libertou os filhos, mas porque os egípcios também, alguns ouviram e falaram, vamos passar o sangue lá também. E por causa disso, eles são expulsos. Não foi Deus que tirou eles de lá. Eles tiveram que sair porque fizeram o que os israelitas fizeram. Mas essa mesma mistura sempre atrapalhou o andamento do povo de Israel. Eu já sei que você está pensando, pastor, então é o seguinte, eu não quero atrapalhar a vida de ninguém, então eu vou preferir sair do arraial. Tem gente que é assim. Ao invés de pensar assim, obrigado porque você está me ensinando que eu estou parado, e que Deus não desistiu de mim, e que Ele está me dando uma oportunidade para que eu me junte ao arraial e eu possa também viver as mesmas bênçãos que o arraial está recebendo. Não é diferente? Mas tem muita gente que vai dizer, obrigado pastor, você falou tudo que eu precisava, eu prefiro ficar no isolamento mesmo. E no isolamento, quem se levanta é o inimigo. Fala para o irmão que está do seu lado, quero declarar na sua vida, que mesmo que você tenha que passar pelo deserto, e isso aqui tem que ser quebrado na sua vida, tá? Porque tem muita gente que fala, eu quero ir para o deserto. Se Deus mandar você ir para o deserto, você vai, mas eu vou te falar uma coisa, você não vai sozinho, porque você faz parte do arraial. Estou passando pela prova, mas tem gente com você, você faz parte de uma família. Só anda sozinho no deserto quem está isolado. Então, fale com a pessoa que está ao seu lado, declaro que você vai entrar, que você vai, que o deserto é lugar de ensino, é a escola de Deus para você. E todas as vezes que você tiver que entrar nesse deserto, o Espírito Santo vai produzir em você grandes testemunhos em nome de Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, que você não entende isso aqui, está na mente. Está na mente. Primeira coisa que você tem que fazer: se reveste, porque tem que se vestir todos os dias. Se revestir todos os dias. E entender que a sua vida, a minha vida, é uma vida de processos. E eu tenho que analisar a minha vida. E eu falo, quanto que eu estou crescendo? Quanto que eu estou crescendo? E aí você vai dizer, faz uma lista. Eu estou vendo que aqui eu não cresci nada. Aí faz a pergunta, por que eu não estou crescendo? Por que eu não estou crescendo? E aí você vai ver, é porque eu sempre penso diferente. Sai uma palavra do altar, eu penso diferente. Sai uma direção do altar, eu penso diferente. Sai uma dica do altar, eu penso diferente. As pessoas
querem fazer uma coisa, eu estou pensando diferente. Sempre penso diferente. Alô? E quem será que... Por que será que eu não estou crescendo? Porque toda vez estou pensando diferente. Pastor, mas não é assim, é porque eu não tenho fé. Você acha que nós também não estamos crescendo em fé? Você acha que não existem níveis de fé? Existem níveis de fé, irmão. E se você ou eu, de repente, não tivermos fé, peça: Senhor, me dá fé, aumenta a minha fé, para que eu possa acreditar naquilo que aquele homem está falando, naquilo que aquela mulher está falando, naquilo que Deus está falando. Eu já fui de igrejas que eu escutava na cara a pessoa falar assim: eu não aceito isso que o pastor está falando. Gente, mas se ela não aceita, por que ela está naquele arraial? Eu estou me lembrando de uma coisinha aqui, estou terminando já. Às vezes isso já até aconteceu comigo, e a gente precisa vigiar muito bem. Quando você trabalha em equipe, você precisa ser uma equipe. Que revelação, né? Você tem que pensar como uma equipe, principalmente quando existem muitos cabeças. Quando existem muitas cabeças, os cabeças precisam se posicionar. Se eles se posicionam assim: não, eu quero que seja feito assim, o outro fala: não, eu quero também que seja feito assim. Aí vai ter aquela briga e acaba ninguém fazendo nada, não é verdade? Sim ou não? Então, uma pessoa madura, mesmo que ela seja líder, sabe o que ela faz? Ela escuta. E ela se abre a debater, não brigar. Vamos então conversar e ver como é feito isso. Agora, tem muita gente que fala assim. Eu fiz esse exemplo aqui com o macarrão que eu pedi para vocês fazerem à toa. Tem muita gente que fala assim: ah, vocês não estão me ouvindo, então estou nem aí. Isso não é um posicionamento de quem quer mudar. Ah, não me ouviram, não querem fazer do meu jeito, então que façam do jeito deles. E se der errado, eu não estou nem aí. O outro, às vezes, nem se mexe, fica com o braço cruzado só olhando. Eu estou olhando. Então, no meio de um agrupamento, você tem que entender que Deus está te unindo para que juntos nós possamos receber a bênção que é única. Deu para entender? A bênção que é única. Então, eu estou aqui, de repente eu falo assim: ó, vamos fazer isso. Não concordo. Ó, vamos fazer. Não, eu quero só ver onde vai dar. Eu tenho que aprender a sair desse isolamento e aprender a me misturar. Porque, irmãos, um dia, se nós errarmos, todo mundo erra. Mas também se nós ganharmos, todo mundo ganha. Não é assim? A nossa vida é assim, um aprendizado. Uma hora que erra, todo mundo vai errar. Mas aí, se nós pararmos de conversar e falar assim: vamos conversar por que nós erramos, aí vai ter um conserto que a gente vai começar a acertar muito mais. A última palavra que eu quero que você profetize, diga assim: eu quero declarar que o Espírito Santo me coloca em ambiente dentro do meu arraial, com pessoas que possuem a mesma visão, e desta forma eu estarei seguro, e o inimigo não vai encontrar oportunidade para me atacar. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Eu faço parte das 7 semanas de libertação, toda segunda-feira lá na Praça da Árvore. Todo mundo lá é pastor. Todo mundo é apóstolo, quer dizer, temos apóstolos lá, temos profetas lá, temos pastores, temos evangelistas, temos mestres lá. Só que esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, quando chega lá para 7 semanas, é para trabalhar. Não é para ficar sentado na sua posição. Então a gente arrasta a cadeira, a gente entrega envelope para oferta, a gente dá sorriso para as pessoas, a gente ora pelas pessoas. O que precisar fazer, pega saco de lixo, que às vezes a pessoa vai vomitar, e a Thaís tem esse ministério, toda vez que ela está lá, tem o ministério do vômito.
Então, nós estamos lá para servir. Entende? Por que a gente se dá bem no que nós fazemos lá? Porque a gente está seguindo a direção do arraial. Por que a gente anda? Por que a gente cresce lá? Porque a gente está seguindo a direção do arraial. O Moisés de lá dá uma direção e a gente esquece nosso título e faz. Mesmo que não concordemos, mas se eu estou no arraial, eu estou lá para obedecer. E se eu obedecer, eu cresço. Essa é a primeira dica que você tem que sair daqui hoje. Não fica mais confuso. Porque quando vir aquela seta, por que não está acontecendo nada na minha vida? Talvez você está no arraial errado. Ou talvez você está no arraial e você não está se misturando no arraial. Talvez você está no arraial, mas é isolado. E às vezes eu já passei por isso com um colega meu. Para a gente terminar. Um dia eu estava em Minas Gerais e um colega meu, ele foi de carro com mais 2 amigos meus. Ele aproveitou a carona, mas ele foi de carro. Mas o cara que era dono do carro não queria levar ele. Ele foi porque nós pedimos, leva ele. Já que ele está sem fazer nada aqui, leva ele. Aí ele foi. Eles foram na sexta-feira. Chegaram lá sexta-feira de manhã. Eu cheguei no sábado. Eu fui de ônibus. Quando eu cheguei lá, o dono do carro falou: cara, esse cara é muito chato, meu. Esse cara é muito chato, eu não quero ficar com ele aqui não. Eu falei: não, ele é assim mesmo, esquenta a cabeça não, tá bom. Resumir. Quando foi na segunda-feira, esse meu colega que eu pedi para que levasse ele não tinha dinheiro para voltar. Ele não tinha dinheiro para voltar. E nós estávamos dormindo na casa de uns amigos. E o rapaz do carro falou assim: eu vou acordar e eu vou embora, eu não vou levar ele. Eu falei: está de brincadeira, ele não tem dinheiro para voltar. Faz esse favor, meu, leva ele. É logo ali, umas 5 horas de viagem. Leva ele. Ele fez isso. Quando eu acordei, eu só vi ele ir embora. E o meu colega ficou lá. E agora? Ele não tinha dinheiro para voltar. Ele trabalhava no Bradesco, ele só ia receber na sexta-feira. E era segunda. Ele só ia receber na sexta-feira. A cidade não tinha banco, não tinha Bradesco lá. Não tinha banco. Aliás, a cidade não tinha banco. Eu acordei, levantei. Quando eu vi ele, me assustei, porque eu não tinha também o dinheiro para poder pagar a passagem dele. Se eu tivesse, eu pagaria e a gente ia embora. Eu também não tinha dinheiro. E o pior é que eu também não tinha mais lugar para ficar. Esse é o pior. Mas eu falei assim: eu não posso ir embora, porque era só comprar a passagem e ir embora. Eu não posso ir embora, deixa ele aqui sozinho. Quem anda junto, irmão, tem esse pensamento: a minha vitória é sua vitória, a minha bênção é sua bênção, o meu problema é o seu problema. Quando nós andamos assim, você vai ver como as bênçãos começam a cair como chuva sobre a nossa vida. Nós não podemos andar sozinhos. Sabe o que aconteceu? Eu fui procurar um outro colega meu, que também não era de lá, mas tinha uma família lá. Aliás, ele estava até na casa dessa família. Eu fui contar a verdade. Falei: cara, você tem que me ajudar. Ó, fulano aqui, e era colega dele também. Fulano aqui, ele não tem dinheiro. Vamos voltar aqui, o que a gente vai fazer? Aí ele deu uma ideia. Ele falou: ó, vamos lá conversar com o meu tio, vamos ver se a gente consegue deixar lá. E aí a gente foi lá, conversou com o tio, e graças a Deus, né, o tio era cristão. Ele falou assim: não, pode ficar aqui. Ele pegou a garagem, colocou uns colchão lá, e nós ficamos lá. Só que naquela época, você não tinha telefone celular. E para avisar minha mãe, eu tinha 16 anos de idade.
E para avisar minha mãe, era aquela época que eu tinha que ligar. 16 anos era nem poder. Não, mas eu era abençoado, meus pais abençoavam. Amém. Então, eu tinha que ligar na vizinha para dar o recado. Não sei se vocês já passaram por isso. Nós só avisamos, irmão. Eu liguei lá avisando e dizendo que a gente ainda estava lá. Gente, eu sei que nós passamos uma semana terrível. Por causa dele, a gente passou fome. Porque a gente não tinha dinheiro, né? Mesmo na casa da pessoa, a gente não tinha lá o direito de ter o café da manhã aí pronto, a gente não tinha nada. É lógico que a família se tocava e às vezes dava alguma coisa para a gente comer, mas a gente não tinha dinheiro. E aí eu tive que usar o dinheiro da minha passagem para a gente comprar alguma coisa até chegar o dia. Chegou sexta-feira, né? Só que a gente não tinha o dinheiro para ir para outra cidade para sacar o dinheiro. A sorte, ficamos uma semana lá. Nós ficamos uma semana lá, era melhor ter vindo a pé, né? Ficamos uma semana lá. Meu pai foi para lá. Meu pai teve que ir para lá porque ele pegou meu pai é carreteiro, ele pegou uma carga, obrigado, e que ia passar lá. Ele entrou na cidade e ele começou a perguntar: cadê o Paulinho? Cadê o Paulinho? A galera lá na cidade pequena, o pessoal não conhecia. E ele começou a perguntar. E quando ele me viu, ele falou: foi pai, quero te pedir desculpa. Aí eu contei a história toda, porque eu fiquei longe, irmão. Fiquei 10 dias. Eu tinha ficado 5 dias já longe, mais 10 dias por causa do menino. 10 dias longe. Minha mãe já estava falando: o menino morreu. Bom, resumindo. Resumindo, o cara era chato. Não, ele é uma boa pessoa, mas ele era chato na época, né? Só eu que suportava. Mas ele é uma boa pessoa. Resumindo, nós ainda tivemos que pegar emprestado dinheiro para comprar passagem para ir para outra cidade, para ver se o dinheiro ainda ia cair. Aí nós pegamos emprestado dinheiro, chegamos em Lavras. Vocês conhecem a cidade, já ouviram falar, cidade de Lavras. Chegamos lá, ele foi meter o cartão, graças a Deus tinha dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor, só tinha eu e ele lá, né? E a primeira coisa que nós fomos fazer foi entrar no restaurante, comer um hambúrguer, que estava morrendo de fome, né? Nem pasta de dente a gente tinha. Eu sofri junto com ele, meu irmão. Eu sofri junto com ele, né? Mas é assim que nós temos que andar. Se ele faz parte, eu não podia largar ele lá. Eu tive que pagar o preço. Então é isso que eu quero liberar sobre você. Existe uma palavra sobre o arraial que você está. Quando eu falo arraial, não é essa igreja aqui não, a igreja que você congrega. Tem uma palavra sobre a igreja que você congrega. Alinhe-se a palavra, a sua vida vai ser abençoada. É simples assim. Fala para o irmão, é simples assim. Você não vai ser só um espectador, você vai ser uma pessoa que vai viver milagres. E eu quero dizer para você, as bênçãos de Deus estão acessíveis para você. Amém ou não amém? Então faz parte do arraial, anda junto com esse arraial, sabe, se envolve com o arraial. Eu sei que hoje, depois da pandemia, muita gente, por causa dos cultos online, muita gente não quer nem vir para a igreja, não quer nem se misturar mais. Mas nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para andar em bandos, fomos chamados para andar juntos, fomos chamados para viver as bênçãos de Deus juntos. Talvez você não pense como eu, agora falando com o meu arraial, talvez você não pense como eu, talvez você não concorde com algumas coisas que a gente determina, mas há uma palavra liberada sobre o arraial. Só acredita. E eu vou falar uma coisa para você. Eu sempre fui uma pessoa muito rebelde. Talvez a minha esposa está pensando aí agora, está acolhendo. Eu sempre fui rebelde, não nego. Sempre fui incrédulo, sempre fui uma pessoa que debatia. É uma coisa natural, era minha. Eu estava entrando no Evangelho. Mas todas as vezes que eu aceitei, eu fui abençoado. Todas as vezes. Eu não estou dizendo que você perde teu direito, você é livre. Mas existe uma linha que você precisa estar nela.
Aonde eu quero chegar nessa ideia do meu amigo? Quando ele acordou, a pessoa com quem ele confiava já tinha voltado para São Paulo, e ele sofreu lá. Há muitos momentos que o Senhor vai dizer assim para nós: é o momento de levantarmos e andarmos, e quem não estiver alinhado vai ficar dormindo, e quando acordar, vai ficar sozinho no meio do deserto, não escutou nem o pessoal levantar para ir. Eu sei que é diferente, né? Porque quando a pessoa fala que tem um churrasco na igreja, irmão, eu já passei por isso. A pessoa para vir na igreja não vem, chega atrasado. Não é aqui, é só um exemplo que eu estou contando, que eu já vivi isso. A pessoa tem um culto, ela não chega, mas quando fala que vai ter uma saidinha, vai ter churrasco, vai ter piscina, irmão, ela nem vai dormir, está madrugando lá, e os interesses são diferentes. Então eu não quero, diante do Senhor, eu não quero que você acorde e você se veja sozinho no raio, sozinho naquele lugar. Eu quero que você acorde e ouça a voz do Senhor, e você ande na voz do Senhor. Você ande como todos estão andando, e você cresça como todos estão crescendo, e você viva as tuas vitórias, porque os outros também vão viver as suas vitórias também. É assim que acontece. Fala para o irmão, é assim que acontece. Amém? Eu quero orar para você. Fique em pé, em nome de Jesus.